basicamente, vamos estudar várias situações onde o corpo está realizando um movimento curvilíneo. E é bom lembrar que para entender bem essa aula, é bom assistir a aula de movimento circular uniforme e cinemática vetorial e aceleração centrípeta. Essas duas aulas vão dar a bagagem necessária para que vocês possam entender essa aula de hoje. Então, relembrando rapidamente o que a gente viu nas aulas anteriores. Primeiro, se um corpo está realizando uma trajetória curvilínea, tem que existir uma força que puxe para o centro, que vai fazer o papel do que nós chamamos de força centrípeta. Ou seja, essa tal de força centrípeta, ela não existe, é uma denominação. O corpo só consegue realizar a curva se tiver essa tal de força centrípeta, que pode ser o peso numa situação, pode ser a tração, pode ser a normal mais o peso. Ou seja, o importante é que você tenha uma componente da força resultante que puxa o corpo para o centro. E qual a importância dessa resultante centrípeta, Marivaldo? Qual a importância dessa força apontada para o centro? Ela vai ser a responsável pela mudança na direção e no sentido da velocidade. Então, sem essa tal de força centrípeta, o corpo vai andar sempre em linha reta. Essa resultante centrípeta, ela vai gerar uma aceleração que nós chamamos de aceleração centrípeta, que também aponta para o centro da trajetória, e ela é calculada como sendo V² sobre R. Sendo assim, a força centrípeta ela pode ser calculada como massa vezes aceleração centrípeta, ou simplesmente massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio da trajetória. Ou então, a força centrípeta também pode ser calculada como sendo a massa do corpo vezes a velocidade angular elevada ao quadrado vezes o raio da trajetória. Então, resumindo essa história, para o corpo realizar uma trajetória curvilínea, tem que ter alguma força que faça o papel de força centrípeta. Então, vamos começar analisando o globo da morte. Então, basicamente, eu tenho aqui um globo, um motociclista ele está realizando voltas aí nesse globo da morte. E eu quero saber o seguinte, qual a reação normal, ou seja, qual o valor da força que o globo está exercendo sobre a moto nos pontos A, B e C. Então, primeiro, quais são as forças que atuam sobre a moto no ponto A? Então, vamos começar pelo ponto A. Como é que eu resolvo, Marivaldo, um problema associado a forças em trajetórias curvilíneas? Primeiro, eu começo analisando as forças que atuam sobre o corpo. Então, quais são as forças que atuam sobre esse corpo? No caso, moto mais motociclista. Eu tenho aqui a normal, que eu não tenho dificuldade para identificar, porque ela é sempre perpendicular à superfície, ó, sempre forma 90 graus com a superfície, e o peso. Agora observe, se fosse uma superfície plana, normal anularia o peso. Porém, o corpo está realizando uma trajetória curvilínea, então tem que ter uma reação centrípeta. Tem que ter alguma força que puxe o corpo para o centro. Sim, Marivaldo, mas então a força centrípeta aí é a normal. Não, lembra que eu sempre estou me referindo também à força centrípeta como sendo resultante centrípeta? Então, o que é que acontece? Observe, beleza, a normal está puxando para o centro, mas o peso ele está diminuindo esse efeito. O efeito da tal da força que a gente precisa, da força centrípeta. Então, na realidade, vamos combinar o seguinte, como é que a gente vai encontrar essa tal de força centrípeta? Encontrar quem faz o papel de força centrípeta. A gente vai somar todas as forças ou componente de forças que estão na direção do centro. Então, a princípio, vamos definir dessa forma. A força centrípeta para a gente vai ser a soma de todas as forças e todas as componentes que estão na direção do centro. Ok? A esse resultado, vamos chamar de força centrípeta. Então, nesse caso, quais são as forças que estão na direção do centro? Ó, na direção aqui radial, normal e peso. Então, eu vou somar essas forças. Mas lembre que forças são grandezas vetoriais. Como é que eu somo? Usando a teoria lá dos vetores. Então eu tenho força de mesma direção em sentidos contrários. Como é que eu somo? Eu subtraio.
normal menos peso, ó, essa soma é igual a força centrípeta. Sim, Marivaldo, por que normal menos peso e não peso menos normal? Pronto, a gente já sabia que força de mesma direção em sentidos contrários, a gente tinha que subtrair. Ótimo. Mas a gente tem um combinado que sempre que eu for subtrair forças, eu quero o módulo desse resultado. E daí eu sempre vou pegar a maior menos a menor. Sim, e como é que você sabe quem é maior? Simples. O resultado não vai ter que apontar para o centro? Quem está apontando para o centro? A normal. Então, se o resultado aponta para o centro e a normal está apontando para o centro, então eu já sei que ela é maior que o peso. Ok? Então vamos nessa. Normal menos o peso, que eu sei que é mg, é igual a mv ao quadrado sobre r. Ou seja, r é o raio aqui do globo da morte. Então, daqui eu posso tirar que a normal vai ser mg mais mv ao quadrado sobre r. Então, no ponto A, se eu quero a reação normal, eu vou pegar o peso do corpo e acrescer a massa do corpo vezes a velocidade dele. A velocidade em qual ponto? No ponto A. A velocidade dele é ao quadrado dividido pelo raio do globo da morte. Agora, no ponto B, quais são as forças que atuam sobre esse corpo? Normal e peso. Ah, Marivaldo, então pelo nosso combinado, o peso ele não vai entrar na história. Por quê? Porque só a normal está na direção do centro. Exatamente. Nesse caso, quem faz o papel de força centrípeta é a normal, uma vez que só essa força está na direção do centro da curva. Então, normal é igual a força centrípeta. Então, se eu quero o valor da normal, mv ao quadrado sobre o raio. Agora vamos analisar o ponto C. Quais são as forças que atuam sobre a moto no ponto C? O peso mais a normal. Por que a normal aponta para baixo, Marivaldo? Porque ao passar pelo ponto C, o que é que acontece? A moto pressiona o globo da morte, ó, para cima. Então, como é que fica aqui? As duas forças, ó, estão apontando para o centro. Estão na direção do centro. Então, quem é que vai fazer o papel de força centrípeta? Qual o nosso combinado? A soma das forças e componente das forças que estão na direção do centro. As duas estão na direção do centro. Então, a normal mais o peso, que vai fazer o papel de força centrípeta. Então, normal mais mg é igual a mv ao quadrado sobre r. Ou seja, a normal vai ser mv ao quadrado sobre r menos mg. Agora vamos fazer uma discussão melhor sobre esse ponto C, mais aprofundado. Por quê? Porque a gente sabe que é um ponto crítico. É qualquer velocidade que o corpo pode ter no ponto C para conseguir completar o movimento no globo da morte? Não. Inclusive, se a velocidade dele for zero no ponto C, ele despenca. Se a velocidade for muito pequena, ele não completa. Ele vai acabar caindo. Então deve existir uma velocidade mínima no ponto C para que a moto consiga completar o movimento aí no globo da morte. Vamos atrás dessa velocidade mínima. Então, como eu quero a velocidade mínima, o que é que eu vou fazer? Eu vou achar uma expressão para a velocidade neste ponto C. Então vamos lá. Vou partir daqui. Então quer dizer que normal mais mg é igual a mv ao quadrado sobre r. Então, R está dividindo, vem para cá multiplicando, M está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, quer dizer que V ao quadrado é R, que multiplica N mais mg sobre a massa. Ou seja, a velocidade do corpo vai ser a raiz quadrada de R, que multiplica N mais mg sobre a massa. Então, agora que eu tenho expressão para velocidade, eu posso analisar qual é a velocidade mínima. Então, eu vou analisar quem eu posso reduzir aí nessa equação.
O raio do globo tem como reduzir? Não. Tá ok? Não tem como diminuir o raio do globo da morte em pleno movimento. A massa do corpo tem como reduzir? Ou seja, a massa do corpo mais a massa da moto, eu tenho como reduzir? Não. A gravidade, não. A única grandeza que a gente pode reduzir aí é a normal. Então, como eu quero a velocidade mínima, eu vou analisar qual o menor valor possível da normal. Zero. É justamente o seguinte, ele não aplicar força nenhuma no globo. Então o globo não vai agir, uma vez que não está sendo aplicada nenhuma força nele. Então, sendo assim, a velocidade vai ser mínima quando n é igual a zero. Então, o que foi que sobrou aí nessa história? Raiz quadrada de r que multiplica mg sobre m. Então, m vai embora. Então, a velocidade mínima que ele pode ter para conseguir completar o movimento no globo da morte é igual a raiz de r vezes g. Observe que é interessante que essa velocidade mínima não depende da massa do corpo. Só depende do quê? Do raio do globo da morte e da aceleração da gravidade. E interessante também, é bom guardar essa informação, um avião, ele realizando o loop, ok? Este movimento curvo aqui, no ponto de altura máxima do loop, ó, a velocidade mínima para ele conseguir completar esse movimento também é raiz de RG. Se eu prender, ó, uma bolinha num cordão, ó, se eu colocar nessa posição, ela cai. Mas se eu girar, ela consegue realizar o movimento circular. Qual é a velocidade mínima que este corpo deve ter neste ponto aqui, de altura máxima, para conseguir realizar este movimento? Também é bom saber raiz de RG. Ou seja, a raiz quadrada do raio desta trajetória vezes a aceleração da gravidade. Agora vamos analisar o carro realizando uma curva numa pista plana. Quais são as forças que atuam sobre ele? Eu tenho aqui, como a pista é plana, a normal para cima, não é isso? Perpendicular à pista e o peso. Além disso, eu tenho a força de atrito. Marivaldo, como é que a força de atrito é para o centro da curva? Espera aí, vamos pensar um pouquinho. O corpo, ele quer realizar a curva? Não, por inércia ele quer continuar em linha reta. Então, a todo momento, enquanto ele estiver na curva, a tendência dele vai ser escorregar para fora da curva. Quem vai impedir que ele realize esse deslizamento para fora da curva é justamente a força de atrito. Como é a única força que está atuando na direção do centro, é quem vai fazer o papel de força centrípeta. Então vamos aqui. Nesta direção, normal anula o peso, não é isso? Já que ele não vai subir nem descer. Então normal é igual a peso, então a normal é igual a mg. Já quem está atuando na direção do centro é justamente a força de atrito. Então a força de atrito vai fazer o papel da força centrípeta. Ou seja, a força de atrito eu sei que é normal vezes o coeficiente de atrito, é igual a mv ao quadrado sobre r. Mas a normal não foi igual ao peso, então mg mi é igual a mv ao quadrado sobre r. Ó, a massa vai embora. Olha o que eu achei. O coeficiente de atrito necessário para que o corpo consiga realizar essa curva com esta velocidade, ele é dado por v ao quadrado sobre rg. Vamos guardar esse resultado aqui no canto, que depois a gente vai ver que tem uma coisa bem interessante associada a esse resultado. Ó, isso aqui é o que? Coeficiente de atrito entre o pneu e a pista, para que o carro consiga realizar esta curva plana com esta velocidade aqui v. Vamos guardar que mais adiante a gente vai ver que vai surgir uma coisa bem interessante em relação a esse resultado. Agora, Marivaldo, dá para calcular aí essa velocidade. Ó, v ao quadrado é r vezes g vezes mi. Então, daí eu encontro que v vai ser a raiz quadrada de rg mi. Que velocidade é essa, Marivaldo, que a gente acabou encontrando? Essa é a velocidade máxima que o corpo pode ter para realizar essa curva. Ah, Marivaldo, então essa é a velocidade que vai aparecer na plaquinha. Não é verdade, nas curvas? Não.
Observe, se você tem uma velocidade limite de 80 km por hora, você vai colocar a placa velocidade limite, velocidade máxima 80 km por hora? Não. Porque você está permitindo que as pessoas tentem fazer essa curva na iminência, tá ok, da derrapagem. Não, você vai jogar um percentual em cima. Ok? Se a velocidade máxima você calculou foi 60, então você vai colocar uma placa bem abaixo disso. Então, velocidade máxima naquela curva, 40 km por hora. Para que você dê uma margem de segurança para quem vai fazer aquela curva. Porque não necessariamente a gente vai com aquela velocidade determinada ali como máxima. Às vezes a gente passa um pouco mais. E aí, se fosse realmente a velocidade limite, o carro capotaria. Agora, pessoal, uma discussão aqui que eu acho que vale a pena. Dá pra gente dirigir aqui através dessa curva plana com a velocidade maior que a velocidade máxima? Claro que isso aí não é algo, tá ok, que eu estou sugerindo para ninguém. Mas, por exemplo, eu já tive situação, tá ok, prestando socorro para uma pessoa e eu tive que ir muito rápido até o hospital. E aí tinha algumas curvas, tá ok, nessa pista, mas eu tinha que andar com a velocidade que era acima dessa velocidade de segurança, o que não é indicado. Isso é possível, Marivaldo? É. Como, Marivaldo? O coeficiente de atrito não tem como você mexer. G não tem como você mexer. Como é que você vai percorrer essa pista com a velocidade maior que a velocidade máxima? O raio eu consigo mexer. Como assim? Você vai mudar o raio da pista? Não, eu vou mudar o raio de minha trajetória. Se em cada curva eu colar aqui, ó, na margem superior, na entrada da curva, e colar aqui, ó, nessa margem inferior, na saída, observe qual é a curva que eu vou descrever com o carro. É esta aqui. Observe que o raio desta curva que eu estou descrevendo, ele é maior do que o raio da curva anterior. Então, se eu estou descrevendo uma curva de raio maior, a minha velocidade máxima vai ser maior. Agora, vamos analisar aqui o carro realizando uma curva numa pista sobrelevada. Marivaldo, em sã consciência, quem é que iria sobrelevar a curva? Calma. Observe que no caso de uma pista plana, a velocidade máxima ela dependia do coeficiente de atrito, não é verdade? O que é que acontece? A dependência do atrito é muito grande. Isso significa que numa pista plana, se tiver um acidente ou a pista estiver molhada com óleo, isso vai aumentar muito o risco de derrapagem. Então, o que é que eu quero? Eu quero um jeito de fazer o carro realizar a curva sem depender tanto do atrito. E isso a gente vai ver que a gente consegue sobrelevando a curva. E vamos fazer o seguinte, vamos analisar esse problema como se não tivesse atrito. Será que é possível o corpo realizar essa curva sem ter atrito? Então vamos ver. Então primeiro, quais são as forças que atuam sobre esse corpo? Lembrando, ó, esse corpo está numa curva, só que essa curva ó, é sobrelevada. Olha como é o formato dessa curva, ok? Então quais são as forças que atuam sobre esse corpo? Normal e peso. E Marivaldo, agora complicou. Nenhuma está na direção do centro. E agora, como é que você vai sair dessa? Por isso que eu defini a força centrípeta. De qual forma? É a soma das forças e componentes de forças que estão na direção do centro. Então, observe, eu não tenho força na direção do centro. Mas se eu, de forma esperta, decompor a normal, olha o que é que vai acontecer. Eu vou ter uma componente da normal na direção do centro. O peso está na direção ó, perpendicular ao centro, não influencia. Então, ó, quem está na direção do centro? NX. Então, NX vai fazer o papel de força centrípeta. Então, só lembrando, se eu prolongar aqui a normal, eu já demonstrei na aula de plano inclinado que este ângulo é igual a este. Como ele é oposto pelo vértice com este, ó, olha o que eu tenho, o ângulo entre a normal e NY também é θ. É o ângulo de inclinação do plano inclinado. Então, observe que eu tenho
NY com NX vai dar quem? N. E eu conheço o ângulo entre N e NY, que é θ. Então vamos ver aqui. Quem é o seno de θ? É o cateto oposto, NX, sobre a hipotenusa. Ó, eu tenho aqui um triângulo retângulo, são componentes ortogonais. Ó, o ângulo aqui, 90 graus. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, daqui eu concluo que NX é igual a N vezes o seno de θ. Vamos guardar isso aqui? Quem é o cosseno de θ? É o cateto adjacente, NY, sobre a hipotenusa, N. Então, daqui eu concluo ó, que NY é igual a N vezes o cosseno do ângulo. Então, vamos guardar isso aqui. Eu já sei que NX, já sei que NY. Vamos analisar. Nessa direção, o corpo vai subir ou vai descer? Não. Então, essas forças aqui devem ser no ar. Ou seja, NY deve ter o módulo do peso. Então, o que é NY? M vezes G. Mas NY não é N vezes o cosseno do ângulo? Então, é igual a MG. Ah, então eu posso encontrar que a normal é MG sobre quem? Sobre o cosseno do ângulo. Vamos guardar? Então, vamos desenvolver aqui. NX. O que é NX? NX é N vezes o seno do ângulo. Isso é igual à força centrípeta. O que é a força centrípeta? mv ao quadrado sobre r. Mas N, por outro lado, a gente viu que a gente pode escrever como sendo mg cosseno θ vezes, não é? Seno θ, que é igual a mv ao quadrado sobre r. Então, m aqui vai embora. O seno de θ dividido pelo cosseno de θ. A gente já viu que é tangente de θ. O g que está multiplicando vai passar para lá dividindo. Então, olha o que eu achei. Que para um carro conseguir realizar uma curva sem depender do atrito, a tangente do ângulo de inclinação desta pista tem que ser igual a v ao quadrado sobre rg. A gente já viu isso em algum lugar. Vamos guardar isso aqui? Tangente de θ, v ao quadrado sobre rg. Marivaldo, duas situações bem diferentes. Mas olha que a equação, ó, cara de uma, cara da outra, né? Isso me ajuda a guardar esses resultados para resolver problemas diversos. Então, numa pista plana, o carro depende do atrito. O coeficiente de atrito, v ao quadrado sobre rg. Numa pista sobrelevada, eu não quero depender do atrito. Para o carro conseguir realizar essa curva sem depender do atrito, a tangente do ângulo de inclinação da pista vai ser igual a quem? Também v ao quadrado sobre rg. E essa velocidade que você pode calcular aqui, Marivaldo, ó, v ao quadrado rg tangente de θ. Essa velocidade aqui, raiz de rg tangente de θ, que velocidade é essa que você encontrou? É a velocidade máxima que esse carro pode ter? Não, é a velocidade mínima. A gente sabe que se ele diminuir muito a velocidade, ele vai deslizar para baixo. Então a velocidade mínima para ele não deslizar para baixo é justamente essa aí. Raiz quadrada do raio da trajetória vezes g vezes a tangente do ângulo de inclinação da pista. E agora vamos analisar o pêndulo cônico. O que é isso, Marivaldo? Eu tenho aqui um pêndulo e vou pôr esse pêndulo aqui, ó, para girar. Observe que ele descreve a superfície de um cone. E observe outra coisa, para cada velocidade, esta bolinha ela vai realizar um movimento circular com raio diferente. Se aumenta a velocidade, ó, aumenta o raio da trajetória. Vou aumentar mais ainda a velocidade, aumenta o raio. Ó. Se diminui a velocidade, diminui o raio. Ou seja, se observo a bolinha,
Para cada velocidade, ela descreve uma trajetória diferente, uma trajetória com raio diferente. Eu quero saber o quê? Quem faz o papel de força centrípeta, e eu quero saber aí qual a relação entre o raio da trajetória e a velocidade. Então vamos lá, quais são as forças que atuam sobre essa massinha aqui? A tração e o peso. Tem mais alguma força? Não. E mais uma vez complicou. Não tem nenhuma força na direção do centro. Ah, mas o problema anterior já me ajuda, não é? Ó, quem é que eu posso decompor? A tração. Então eu posso decompor a tração em Tx e Ty. Ok? Observe que eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Os ângulos alternos e internos são iguais. Ou seja, esse ângulo aqui é θ. Repetindo, duas paralelas cortadas por uma transversal. Os ângulos alternos e internos são iguais. Então já fica claro para a gente que quem vai fazer o papel de força centrípeta é Tx. Ou seja, ó, vamos guardar aqui, Tx vai fazer o papel de força centrípeta. Por outro lado, se eu pegar Ty e somar com Tx, eu vou achar quem? T. E eu sei que o ângulo entre y e t é θ. Sendo assim, quem é o seno de θ? O cateto oposto, Tx, sobre a hipotenusa, que é t. E daqui eu concluo que Tx é igual a t vezes o seno de θ. Já o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, que é Ty, sobre a hipotenusa, que é t. Então daqui eu tiro o quê? Que Ty é igual a t vezes o cosseno de θ. Agora vamos analisar aqui. Tem movimento nesta direção? Não. Então Ty deve anular o peso. Então vamos nessa. Ty é igual ao peso. T vezes quem é Ty, cosseno de θ, é igual a mg. Ou seja, a tração na corda vai ser mg sobre o cosseno de θ. Ô Marivaldo, eu estou com a impressão que eu já fiz essas contas. A gente está fazendo as mesmas contas que a gente fez no caso do carro fazendo uma curva numa pista sobrelevada. Estou fazendo as mesmas contas. Depois compare. Então vamos aqui. Quem é Tx? T vezes o seno do ângulo, força centrípeta mv ao quadrado sobre r. Então, quem é T mesmo? mg sobre o cosseno de θ. Então, vezes o seno de θ, mv ao quadrado sobre r. m vai embora, seno dividido pelo cosseno, tangente de θ. O g está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, v ao quadrado sobre rg. Pô, Marivaldo, agora eu entendi porque você mandou a gente guardar estas equações. São semelhantes. Observe que com uma equação só você mata três situações diferentes. Como assim? O carro fazendo uma curva numa pista plana. Ele depende do atrito. O coeficiente de atrito é v ao quadrado sobre rg. O carro realizando uma curva numa pista sobreelevada. A tangente do ângulo sobre elevação da pista é igual a v ao quadrado sobre rg. E agora, eu tenho um pêndulo cônico. O que é que acontece? A tangente do ângulo de deflexão do pêndulo é igual a v ao quadrado sobre rg. Então, v ao quadrado sobre rg serviu para três situações distintas. Então, o que é que eu queria inicialmente? Uma relação entre a velocidade e o raio. Então, vamos lá? Daqui eu posso tirar aqui v ao quadrado é igual a rg vezes a tangente. Ou seja, a velocidade é a raiz quadrada de r vezes g vezes a tangente do ângulo. Ou seja, como a gente tinha percebido, para cada trajetória, ou seja, para cada raio, a gente tem uma velocidade determinada. Então vamos brincar um pouquinho com essas coisas aí que a gente encontrou.
Por exemplo, se eu olho para esse triângulo aqui, quem é o seno do ângulo θ? É o cateto oposto, que é o raio, dividido pela hipotenusa, que é L. Vamos guardar isso aqui. A gente sabe também que a tangente de θ, a gente viu que era V ao quadrado sobre RG. Guarda isso aqui também. Agora vamos dar uma olhadinha numa tabela que fornece para a gente o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo qualquer. A gente vai perceber que se a gente pegar até a segunda casa decimal, é uma boa aproximação fazer o seno do ângulo igual a tangente do ângulo. E guardem essa informação, que é algo que eu vou utilizar muito ao longo desse curso aí de física. Para ângulos menores que 10 graus, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer a tangente do ângulo aproximadamente igual ao seno do ângulo. Então vamos igualar essas coisas, claro, chamando a atenção que eu só posso fazer isso para ângulos menores que 10 graus. Então vamos, V ao quadrado sobre RG é igual a R sobre L. Então vamos desenvolver isso aqui? Então eu vou achar que RG está aqui no denominador, vai para lá multiplicando. Então V ao quadrado vai ser igual a R ao quadrado vezes G sobre L, sendo que L é o comprimento do pêndulo, ok? Só que, por outro lado, nós sabemos também que se o pêndulo está realizando um movimento circular uniforme, essa velocidade ela pode ser calculada como sendo 2πr sobre o período. Ou seja, elevando ao quadrado, vamos ver o que a gente vai achar nessa história aí. Vou ficar com 4π ao quadrado, r ao quadrado sobre o período ao quadrado, é igual a r ao quadrado g sobre L. O r ao quadrado vai embora, então eu vou ficar com g que multiplica o período do movimento ao quadrado, é igual a 4π ao quadrado vezes L. Ou seja, o período ao quadrado, 4π ao quadrado, L sobre G. Ou melhorando, o período vai ser a raiz quadrada de 4π ao quadrado, L sobre G. Ou o período vai ser igual a raiz de 4, 2. Raiz de π ao quadrado, π. Raiz de L sobre G. Ah, Marivaldo, o que você quis foi demonstrar que o período de um pêndulo é igual a 2π raiz de L sobre G, que você já utilizou no experimento para calcular a medida da aceleração da gravidade, que está na playlist lá de experimentos. Exatamente, eu disse que eu ia deduzir mais adiante essa equação. Agora, é bom chamar a atenção o seguinte, que esta equação ela só é válida para ângulos, tá ok, menores que 10 graus. Ou seja, para ângulos pequenos, o período de oscilação de um pêndulo não depende da massa. Ele só depende do comprimento e da aceleração da gravidade. Então agora vamos analisar o rotor. O que é o rotor? É um brinquedo que basicamente é um cilindro. A pessoa entra nesse cilindro aqui, ó, que tem lá um lastro, tem um piso, e esse rotor começa a girar, começa a girar, começa a girar. Quando o rotor atinge determinada velocidade, o piso é retirado e a pessoa fica lá presa, girando junto com o rotor. O que eu quero saber é qual a velocidade angular mínima para realmente funcionar esse rotor. Será que ela depende da massa dos corpos? Será que é um brinquedo que é seguro? E aí, vamos nessa. Quais são as forças que atuam sobre esse corpo aí? Eu tenho aqui o quê? O peso. Se o corpo não escorrega, é porque eu tenho aqui o quê? O atrito. E tenho o que mais? A pessoa, ela vai aplicar uma força sobre a superfície do cilindro, não é isso? E a superfície do cilindro vai reagir aplicando uma força que é normal. Ah, Marivaldo, então ficou fácil. A normal é a única força que está na direção do centro. Então a normal vai fazer o papel de força centrípeta. Exatamente.
Então ficou fácil resolver o problema. Ó, nessa direção, eu tenho que Φ vai anular o peso. Por quê? Porque esse corpo não vai subir nem vai descer. Ó, Φ é a normal vezes μ. Peso é mg. Então já achei o valor da reação normal. mg sobre μ. Como eu sei que ela que faz o papel de força centrípeta, então ficou fácil, porque se força centrípeta também pode ser escrita como m, velocidade angular vezes o raio, e a normal eu já sei que é mg sobre μ. Ó, foi embora a massa, então ômega ao quadrado, o r está multiplicando, vai para lá dividindo, g sobre μ, que multiplica r. Então, a velocidade angular mínima, para que o corpo não caia, vai ser a raiz quadrada de g sobre μ vezes r. Então, tomar cuidado com algumas coisas. O aluno poderia me questionar: pô, Marivaldo, mas não tem uma força que joga a pessoa para fora do centro, uma força centrífuga? Então, primeiro, galera, é o seguinte, não existe força centrípeta, a gente já viu isso, que é uma denominação. E também não existe essa tal de força centrífuga. Aí você poderia questionar: sim, Marivaldo, quando eu estou no ônibus, ele entra numa curva, eu sinto sim uma força que me joga para fora do ônibus, uma força centrífuga. Não, na realidade o que está acontecendo é que seu corpo não quer acompanhar a curva. Então, na realidade, é uma reação o quê? Da inércia do seu corpo. Mas tudo bem. Ok, você pode dizer que está submetido a uma força, que é uma força centrífuga, beleza. Você está dentro do carro. Mas a gente está analisando fora. Para a gente que está fora, as forças que existem são essas aí. Ou não entendi, Marivaldo. Então quer dizer que para quem está dentro do carro, a gente pode falar em força centrífuga. Para quem está fora do carro, a gente só pode falar em força centrípeta. Exatamente. Ah, rapaz, eu achava que era um par ação-reação. Sim, par ação-reação de coisas que não existem. Força centrípeta não existe, a soma das forças estão na direção do centro. A centrífuga, o que você está chamando de centrífuga, é uma reação da inércia do seu corpo que não quer fazer curva, quer continuar em linha reta. Então, na realidade, tem algo muito mais importante aí, que pode ser cobrado no Enem. As leis de Newton, elas só são válidas para referenciais inerciais. Mas o que são referenciais inerciais? Referenciais que não estão acelerados. A primeira lei deixa bem claro o que é referencial inercial. É um referencial que um corpo que não está submetido à ação de nenhuma força, ou um corpo que a resultante das forças que atuam sobre ele é igual a zero, esse corpo vai estar parado em movimento retilíneo uniforme. Pronto, se você tiver um referencial que isso seja verdadeiro, é um referencial inercial. Como assim, Marivaldo? Você dentro de um ônibus que está fazendo uma curva, você coloca uma bolinha na sua mão, não tem força agindo sobre ela, mas a bolinha vai ser jogada para fora da curva, por conta da inércia. Ah, rapaz, se ela não ficou parada e não está submetida a força nenhuma, este não é um referencial inercial. Um ônibus que está fazendo uma curva é um referencial não inercial. Então, resumindo, eu que estou fora do rotor, no solo, falo de força centrípeta. A pessoa que está lá dentro do rotor vai falar de força centrífuga. Essas duas forças existem? Não. É um par ação-reação? Não. Porém, se você quiser calcular essa força, acredite, o módulo dela é igual ao módulo da força centrípeta. Ou seja, se fosse pedido para você o módulo da força centrífuga, você ia pegar mv ao quadrado sobre r. Tá ok? Outra coisa que pode ser perguntado, por exemplo, Marivaldo, se aumentar essa velocidade, o que é que vai acontecer? Esse corpo sobe ou desce? Ele não sobe nem desce. Porque a força de atrito limite é o peso. Observe que a força de atrito é uma força passiva. Jamais ela surge para arrastar o corpo. Não, ela surge porque ela se opõe à tendência de movimento. Se aumentar a velocidade, indefinidamente, vai chegar um momento que aquela força que surge devido à inércia, que a gente chamou de centrífuga, vai ser tão grande que vai esmagar esse corpo aqui.
Mas ele não vai subir nem descer, ele vai ser esmagado.